Estamos ao vivo? Boa noite! Primeiramente, quero agradecer a todos que reservaram um tempinho na agenda para estar nessa fantástica aula que desenvolvemos com todo carinho para os alunos. E, bom, daqui a pouquinho a gente vai estar começando a falar um pouquinho sobre o que é ressignificação de hologramas mentais. Para quem não me conhece, ou para quem já me conhece, vamos nos apresentar novamente. Eu sou o professor Jefferson Ridão, sou Master em Hipnose Clínica e sou professor da disciplina de Hipnoterapia Clínica, que é um curso todo especial ministrado junto ao Instituto Salgado. Então vamos começar um pouquinho esta aula. Quem está assistindo a aula já deve estar disponível também um link para baixar um e-book. Esse e-book ele é um material complementar, vai ajudar você muito após esse vídeo. O objetivo nosso hoje dessa aula é explicar uma abordagem bem interessante que eu particularmente adoro e é uma das que eu mais utilizo no consultório. Então a ideia é dar uma explicação sobre essa abordagem, uma explicação sobre essa técnica, de uma forma assim bem prática. Tanto que, já vou avisar para a galera, no finalzinho do nosso webinário, nós vamos fazer uma prática em grupo. Então você que está aí agora assistindo, já vai se preparando porque você vai, até o final desse webinário, ter uma experiência. E aí eu vou explicar como que são essas experiências dentro do universo da hipnose. Durante todo o webinário a gente vai estar explicando. Vai ser uma experiência muito gostosa, vai ser uma experiência focada em cura, focada em transformação. Então fica aí a dica, se você quiser agora, lá no WhatsApp, chamar um amiguinho, falar para ele, olha, o professor está dando um webinário e no final desse webinário vai ter uma experiência toda especial de cura e transformação. E essa experiência a gente vai fazer todo mundo junto, coletivamente, e ela está toda descrita no e-book. Como você faz isso? Por que eu liberei no e-book toda a experiência? Coloquei o script palavra por palavra. Eu vou usar esse script, você vai se permitir, caso você aceite participar dessa experiência, você vai se permitir ouvir essas palavras e deixar a sua mente subconsciente trabalhar lá no profundo, lá dentro de você, para criar algumas transformações, principalmente aquelas que você deseja, aquelas que você gosta. Então, por que eu liberei toda a experiência? Porque eu sei que a maioria dos alunos que assistem nossos webinários já são profissionais capacitados em microfisioterapia, em leitura biológica e outras abordagens oferecidas pelo Instituto Salgado. E eu sei também que muitas vezes você atende um paciente, você faz o melhor que a sua técnica permite e realmente fica, de repente, alguma coisinha que o paciente fala, não sei, isso aqui resolveu muita coisa, isso aqui me ajudou bastante, mas não sei, parece que alguma coisa ainda não encaixou, alguma coisa não fechou. O que seria esse alguma coisa não encaixou, esse alguma coisa que não fechou? Vamos explicar uma metáfora que eu já ouvi muito dentro do próprio Instituto. Pensa no seu paciente como um peixinho. E ele vive num aquário todo sujo, um aquário com bactérias, toxinas, coisas tóxicas. E aí quando ele vai procurar um profissional, o profissional gentilmente, amorosamente, pega aquele peixinho, limpa todas as escamas, limpa as guelras, ajuda o peixinho a respirar aliviado, se sentir maravilhosamente bem. Mas daí o peixinho ele tem que voltar para o aquário. Aquele aquário que está sujo, aquele aquário cheio de toxinas. Então, assim, existe essa limitação. Realmente, muitas vezes, quem vem para o tratamento é uma esposa, mas não vem o esposo. Às vezes vem o filho, mas não vem o pai e a mãe. Às vezes a pessoa que está ali tratando, ela está lidando com uma situação que envolve trabalho, envolve chefes, envolve colegas de outras áreas. E essas pessoas não estão no seu consultório para serem tratadas. Essa é a verdade, elas não estão lá. Você está tratando a pessoa. Então, por mais amoroso, por mais técnico, por mais capacitado que você seja, a gente não pode esquecer que existe o aquário, existe o sistema. E isso aí não está presente ali no tratamento, porque essas pessoas nem têm consciência que o paciente foi buscar terapia. Agora, o que a hipnose faz? A hipnose, ela trabalha colocando lá para aquele peixinho uns recursos. É como se o peixinho voltasse para o aquário, mas ele levasse uma fórmula mágica. Uma fórmula que vai deixando ele imune àquelas toxinas. As toxinas vão continuar existindo, ele vai ter dificuldade no trabalho, ainda vai ter dificuldade talvez com o pai e com a mãe, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, mas agora ele está imune.
E quando ele fica imune àquilo, quando ele fica imune àquela situação, acontece uma coisa incrível. Aquelas pessoas que não foram no tratamento, elas não estiveram no seu consultório, e de verdade elas nem sequer têm consciência que aquela pessoa foi fazer terapia. Mas elas percebem que tem uma coisa diferente. Ué, ele não olha mais daquele jeito, ele não fala comigo mais daquele jeito, ele não reage mais com medo ou com agressividade. E esta mudança de atitude que o paciente tem, por causa daquela coisinha que a hipnose colocou lá, começa a limpar o aquário. Então essa que é a mágica da hipnose. Por que eu gosto tanto da hipnose? Porque você faz um tratamento muito profundo, você faz um tratamento sistêmico. Às vezes você trata um membro da família, mas toda aquela família está também no seu consultório. Toda aquela família também está sendo tratada. Esse conceito eu chamei de hologramas mentais. Vou explicar mais detalhadamente agora o que seriam esses hologramas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, para a gente entender o que é um holograma mental, primeiro a gente tem que entender a teoria do Dr. Karl Pribram. Ele é professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, professor emérito de Psicologia e Psiquiatria na Universidade de Stanford e professor ilustre na Universidade de Radford. O que o Dr. Pribram desenvolveu? Ele fez alguns testes com ratinhos de laboratório, não vou entrar no detalhe como que foram os testes, mas foram bem interessantes, que ele percebeu que a memória é um fenômeno não local. Então, quando a pessoa vive um evento, a memória fica registrada em vários pontos do cérebro, simultaneamente. É importante, guarde isso para você compreender um pouquinho mais o que seriam esses hologramas mentais. Então, o holograma mental é a união de todo o aprendizado do cérebro em relação a uma experiência. A pessoa passa uma experiência, o cérebro faz um registro holográfico, a totalidade. Em outras palavras, o cérebro guarda tudo. Cores, cheiros, temperaturas, datas, posição do corpo no espaço, impressões eletroquímicas vividas até dentro do útero da mamãe. O cérebro ele é fantástico, ele guarda tudo mesmo. Se a mamãe está lá e passa um monte de estresse durante a gravidez, o estresse produz cortisol, noradrenalina e adrenalina. O cortisol, ele é um hormônio muito interessante, ele tem passagem livre pela membrana citoplasmática das células. Ele vai direto no núcleo do DNA. Por que ele vai direto no núcleo do DNA? Porque ele é um hormônio presente em situações de estresse. Então, a criancinha ainda está em formação, o DNA dela está recebendo informação. Olha, eu preciso me configurar de um jeito especial. Eu vou nascer num lugar muito estressante, onde eu preciso lutar. E essa criança já poderá nascer com algumas dificuldades. Então, quer dizer, isso tudo faz parte dessa criação holográfica do cérebro. Tudo fica realmente registrado. E essa memória, ela é não local. Não tem uma área específica do cérebro. Não. Ela está esparramada em várias áreas simultaneamente. Então, isso seria um holograma mental. A pessoa teve essa experiência e teve esse registro em diversas áreas simultâneas do cérebro. O que acontece? Até voltar um slide atrás, isso é uma explicação de por que o paciente às vezes tem uma reincidência. Você faz um tratamento fantástico, o paciente simplesmente sai zerado, sai perfeito, aí passa-se 4, 5, 6 meses, o paciente volta com a mesma queixa. A mesma queixa. Por que aquela queixa voltou? Por que aqueles sintomas emergiram? Talvez no seu tratamento, e você aplicou a técnica certinho, fez o melhor possível, você tenha trabalhado várias partes deste holograma, mas você pode ter deixado um pedacinho. Por exemplo, um trilho do conflito ligado a um cheiro, um trilho do conflito ligado a um olhar específico, e aquilo ficou. E a pessoa passa por uma experiência, ela revive aquele trilho, quer dizer, ela experimenta dentro desse holograma um pouquinho daquela angústia e vive de novo, e a angústia nessa segunda vez aumenta, na terceira, na quarta, pronto, 6 meses depois ela está numa reincidência. Por que ela acaba revivendo essas angústias? Lembra? É o peixinho de volta no aquário. O aquário tem as toxinas, está lá, é o sistema que tem essa contaminação. Então esse holograma, se ele não foi totalmente ressignificado, ficou uma pontinha, aquela pontinha é o suficiente para fazer brotar. Uma explicação técnica sobre hologramas, há muito tempo atrás, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, quando eles criaram o holograma mesmo, né, que é
uma chapa onde um raio laser transpassa um objeto e a luz que passa por esse objeto é transpassada por outro raio laser, criando um padrão de ondas numa chapa fotográfica. Quando colocado num projetor, essa chapa fotográfica produz uma imagem 3D que recebeu o nome de holograma. Um dos pesquisadores fez isso com uma maçã e achou muito interessante pegar aquela chapa de 20 por 20 e cortá-la ao meio, para ver o que aconteceria. Será que ia aparecer da forma tridimensional meia maçã? Não. Quando ele colocou no projetor, apareceu a maçã inteira, ela apenas perdeu qualidade, mas dava para ver claramente que era uma maçã. E ele foi cortando a chapa sempre pela metade, sucessivamente, até chegar numa pequena pedacinho de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro por 1 centímetro. Quando colocado no projetor, mesmo essa pequena chapinha, olha, a gente começou com 400 centímetros quadrados, agora a gente está falando de 1 centímetro quadrado. Ainda se via, não mais uma maçã, mas se via um objeto redondo de uma cor escura. Então, holograficamente, mesmo uma pequena parte do holograma, ele contém a informação do todo. Então, por isso que é importante olhar para o paciente e vê-lo como um todo. E a gente vai entender como ressignificar esses hologramas, ter acesso ao holograma e como ressignificar. A gente vai, daqui a pouco, entrar mais profundamente na técnica mesmo. Ok? Então, como é que a gente faz essa ressignificação do holograma? Já entendemos o que é um holograma. É um registro multidimensional daquela experiência que a pessoa viveu. Registrou tudo. A nível de visão, a nível auditivo, a nível de sensações, olfato, paladar, temperatura, posição no espaço, cores, tudo. Tá ok. Como é que a gente começa a ressignificar isso? Primeiro, a gente precisa ativar o holograma no máximo possível em seus elementos. Como é que é essa ativação? É o simples fato de pedir para a pessoa resgatar um pedacinho que seja da experiência. Pode ser uma dor. Eu tenho uma forte dor na coluna. Então, olha para essa dor na coluna. Quando é que ela começou? E quando ela começou, o que você estava vivendo? E isso que você estava vivendo, que emoções faziam emergir? Como é que você se sentia? Você vê, a gente começou com uma pequena partezinha. E aí, através de perguntas, todas as perguntas que a gente usa para fazer a reconstrução do holograma estão no e-book. Por isso que eu falei, o e-book é um material essencial para você aplicar a técnica depois, tá? Então clica no link, baixa o e-book, imprima, faça como eu, imprima o e-book, leva para o consultório para você realmente usar. Eu coloquei tudo, todas as perguntas, o passo a passo. E assim você começa a acessar o holograma. Uma coisa muito interessante, que só o fato da pessoa acessar essas informações já coloca uma parte dela, e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa parte, coloca uma parte dela em prontidão para cura. É muito interessante. Principalmente quem trabalha com leitura biológica já percebeu esse efeito. O fato de você se conscientizar do conflito, entender, nossa, foi isso que vivi. E você colocar o seu olhar na totalidade daquele evento, tudo que estava acontecendo, muitas vezes já é o suficiente para a cura acontecer. Por que isso acontece? Porque o projeto da Mamãe Natureza, eu já falei isso em outros e-books, em outros webinários, é um projeto orientado para a vida. Sempre o organismo biológico fazer desse momento que está criando a ativação dos hologramas, trabalhar muito o acolhimento, trabalhar muito o rapport. O rapport são técnicas bem específicas que a gente ensina lá no curso de hipnoterapia clínica. Mas quando o terapeuta domina essas técnicas de rapport,
ele pode tocar nas feridas mais profundas, nos traumas mais intensos. O trabalho será suave, calmo, tranquilo, limpo. Sim, poderá haver algumas reações de choro, algumas reações intensas, mas serão todas seguras, serão todas tranquilas, elas vão fluir de uma forma natural. Então é muito importante este acolher. Aqui nesse webinário, eu vou dizer para você, sempre tenha uma atitude amorosa perante o seu paciente. Como é que é essa atitude amorosa? Traga em você uma sensação quentinha aqui na região do peito, uma sensação amorosa. Então, quando você está nessa sensação amorosa, vai ser muito fácil, vai fluir tranquilamente você fazer a ativação dos hologramas, usando as perguntas que estão lá no e-book. Fez a ativação? Conseguiu? Qual que é o segundo passo? A gente vai acessar um campo de recursos e capacidades integrativas, aqui simbolizado por uma parte profunda e sábia, é que eu acabei de falar. A Mamãe Natureza, ela fez um projeto direcionado para a vida. E de alguma forma, a gente ainda vai descobrir isso lá na frente, mas isso é o que a gente vê, empiricamente é isso que a gente vê, o nosso corpo ele é programado para se corrigir. Você pode ter um corte, pode ter uma queimadura, pode ter até um osso fraturado. Você não precisa ficar se concentrando lá no osso, cura, 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 cura. Não. O próprio corpo sabe como produzir células, como se reorganizar. Chega a ser incrível. A pele, ela se regenera e fica exatamente igual era antes da queimadura. Às vezes fica com uma marquinha, ou às vezes não. Depende de como a pessoa tratou. Mas é incrível como o corpo ele procura resolver esses problemas. Ele procura o próprio movimento de cura. Então, isso já existe dentro de nós. Muitas vezes, este movimento em direção à cura, esse movimento em direção à transformação, esse movimento natural pró-vida, né, em direção à vida, ele é barrado pelo nosso estresse. Se a gente fica tão preocupado, a gente fica tão focado naquele pequeno pontinho do holograma, a gente fica tão ansioso, produz um monte de cortisol, noradrenalina e mais uma série de hormônios do estresse. E o que acontece? Essa parte curadora, essa parte profunda, né, esse campo integrativo de recursos e capacidades, ele fica confuso, ele está recebendo muita informação, é como se estivesse tendo uma guerra dentro dele. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue se curar, ela não consegue, ou até se cura, mas muito mais devagar. Por isso que a gente já tem várias pesquisas que mostram isso. Pessoas que são adeptas à meditação, pessoas que são adeptas a essa prática de silêncio interior, são adeptas a uma prática de não envolvimento com os pensamentos, elas conseguem atingir certos estados de calma, certos estados de quietude, e várias pesquisas mostram que a recuperação desses pacientes é mais rápida. Então, por quê? Porque eles estão, de alguma forma, dando espaço para esse campo de recursos e capacidades integrativas atuar. No caso da hipnose, a gente vai ver daqui a pouquinho no script, nós temos alguns recursos linguísticos, por meio do rapport, postura, alteração de tom de voz, para incentivar o paciente a esta quietude, a este acesso a esse campo de recursos e capacidades integrativas. Então, ativou os hologramas, a gente vai agora acessar este campo. É o segundo passo, tá? Lembrando que ressignificação, ressignificar, é apenas retirar o afeto de alguma coisa. Porque muitas pessoas acham que até é fácil fazer essa confusão, porque a palavra ressignificação, a pessoa acha que é mudar o significado de algo. Mas sim, quando a gente tira o afeto de algo, é claro que a gente também muda a nossa percepção. E se eu mudo a percepção, é natural eu ter novos significados para aquilo. Porque significado é igual a percepção, e percepção é igual a significado. Ok? E agora uma coisa que é importante. Ressignificação é a essência da terapia com hipnose, tá? E também é a essência de muitas outras terapias. Quando a pessoa procura um terapeuta, ou procura um profissional buscando ajuda, ela está num estado de angústia, ela está num estado sofredor. Então, esse estado sofredor, a gente vai acessar os hologramas, acessar o campo de capacidades integrativas e, dentro desse próprio campo, a gente vai fazendo essas ressignificações. E isso vai ajudando a pessoa a diminuir o seu sofrer. E quando ela diminui o sofrer, ela vem para, vamos dizer assim, mais próxima da realidade,
ela começa a perceber que ela tem uma rede de segurança, ela tem pessoas que se importam com ela começa a perceber que ela tem capacidades para lutar, para enfrentar aquilo, ela começa a perceber que mesmo que ela não faça muito, aquele problema geralmente é temporário e ele acaba se resolvendo sozinho. Essa que é uma das mágicas da terapia. A pessoa, nesse estado mais focado, mais concentrado, mais alinhado, ela mesma encontra as soluções para os problemas dela. Por isso que a hipnoterapia, ela acaba sendo conhecida por uma abordagem muito rápida. Geralmente, na primeira, segunda, terceira sessão, a gente já vê resultados muito intensos. Sim, acontece da pessoa ter resultados já na primeira sessão. É interessante isso. Por que que isso acontece? Não é milagre da hipnose, não. É que a gente tem que lembrar que aquele campo curativo, aquele campo que eu chamei aqui, né, que é o campo de recursos e capacidades integrativas, ele faz esse movimento em direção à vida, em direção à cura. Então, essa pessoa já fez microfisioterapia, já fez terapia cognitiva, já está se consultando com o médico, já está mudando o estilo de vida dela. Então, já tem todo um campo surgindo ali. Às vezes, o que ela precisa é apenas desse estado de quietude. E, às vezes, uma única sessão de hipnose ajuda ela a atingir esse estado de quietude e daí tudo faz sentido. Eu já tive muitos casos onde a pessoa, numa sessão, ela fala, nossa, tudo foi diferente. Não é a normalidade, tá? Não é o objetivo arrumar tudo numa sessão. Eu recomendo sempre nos cursos que faças, em média, 6 encontros, 6 sessões. Mas sim, dependendo do tipo de pessoa que vem e do tipo de campo que já está sendo cultivado, uma sessão pode ser surpreendente quando se fala em hipnose. A parte do prático desse webinário, o título está lá, né? Aspectos práticos da linguagem hipnótica. Daqui a pouquinho eu vou convidar vocês para nós fazermos juntos essa prática. É uma prática de hipnose mesmo, tá? A gente vai utilizar aqui uma abordagem que é a hipnose conversacional. Eu vou explicar por que a hipnose conversacional funciona e por que essa prática dá muito certo, ok? Então vai se preparando aí para daqui a pouquinho a gente fazer todos nós juntos. E aí quem tiver acesso depois da prática, manda um feedback. O Marçal está ali no computador acompanhando todos os comentários, tá? Pode comentar, fica à vontade. Vamos continuar aqui. Bom, como que a gente usa a hipnose para criar essa mudança dentro da pessoa? Eu já falei que são perguntas que a gente usa para acessar, mas acessei o holograma. Daí, professor, tem que levar o cara para acessar aquele campo de capacidades, de recursos integrativos. Como é que a gente usa isso? Aí a gente vamos explicar como que funciona na hipnose. Mas para entender a hipnose conversacional, que é o que a gente vai estar falando nesse webinário, a gente tem que entender um pouquinho de teorias da hipnose. Então agora a gente vai passar por uma parte um pouco mais teórica. Na hipnose tem duas teorias correntes hoje. A teoria dos estados. O que é uma teoria dos estados? Ela parte do princípio, é bem ericksoniano, bem voltado lá do médico psiquiatra Milton Erickson. Eu acho uma teoria muito legal, em alguns casos eu gosto muito de usar ela, que é os estados alterados de consciência. Erickson considerava a hipnose um estado alterado de consciência, um estado que foge da normalidade. Então, dentro do universo ericksoniano, existe um padrão básico de consciência, que não é igual para todo mundo, tá? Cada um tem o seu modo, mas esse modo tem uma faixa meio que flutuante. Então tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quando a pessoa experimenta um estado que foge muito dessa normalidade, ela está no estado alterado de consciência. Então isso seria uma teoria do estado. Nessa teoria do estado, precisaríamos de um transe formal, de um ritual de fixação de olhar, talvez uma indução de Elma, ou uma indução rápida. Então precisaríamos de um ritual de hipnose para induzir a pessoa a esse estado. E, seguindo essa teoria, quanto mais profundo o estado, ou dependendo da qualidade do estado, a gente conseguiria resultados. Então esse é um jeito de ver, é um jeito que muitos ericksonianos trabalham, e algumas linhas clássicas também trabalham. Não está errado, é um jeito de ver, e que muitas vezes eu também uso no consultório. É um jeito, como falei, é uma forma de se trabalhar. Porém, existe uma outra teoria que também ocorre no mundo da hipnose. A teoria dos não estados. O que são não estados? É a teoria que diz que o seu cérebro é tão flexível, o seu cérebro tem uma capacidade adaptativa tão grande,
E você pode mudar a percepção da realidade, mudar a percepção do que você está vendo, do que você está vivendo, assim, em um segundo, sem precisar de nenhum ritual, sem precisar de nenhum transe. Ou, isso existe? Sim, vamos dar um exemplo. Quem aqui já não perdeu o celular ou as chaves do carro? Principalmente o celular, né? Você chega em casa, está cansado, e você vai lá comer, beber, fazer alguma coisa, e passa, sei lá, 20, 30 minutos, você fala, cadê meu celular? E você não sabe onde ele está. Você não estava em transe, você não estava em nenhum estado alterado de consciência, você estava no seu normal. Às vezes isso pode ter acontecido até no trabalho. Você fala, onde está meu aparelho celular? Está comigo, a chave do meu carro. Simplesmente sumiu da tua mente. Sumiu. Quer dizer que aquela informação não ficou registrada no teu cérebro. Você, de certa forma, produziu um fenômeno hipnótico, você produziu uma amnésia, você esqueceu completamente de uma coisa que é importante para você, como o seu celular ou a chave do teu carro, e você estava de olhos abertos, você estava conversando, você simplesmente apagou aquele evento da tua mente. Então, quer dizer, a teoria do não estado diz que você pode provocar grandes alterações de percepção sem precisar de um transe. Esse exemplo da chave do celular é um exemplo bem simplório, mas explica bem. Outro exemplo de não estado é quando você vê crianças brincando. Isso é bem interessante, porque eu tenho um filho pequeno, e quando ele era menorzinho, lá bem criancinha, 7, 8 anos, ele gostava muito de brincar daquela brincadeira polícia e ladrão. Ele tinha um pega-pega. E era muito interessante porque as crianças levavam a sério aquela brincadeira. Quem era o ladrão, ele tinha que fugir. Ele fugia, ele subia em árvore, pulava cerca, nossa, dava o sangue. Às vezes até se machucava nessa brincadeira, né? Quer dizer, levava muito a sério, estava muito envolvido com aquela coisa. E aí quando a polícia pegava, prendia o que era prender? É tudo imaginação, colocava ali numa árvore. Ele não podia sair daquela árvore, ele estava preso naquela árvore, naquele poste, ou naquela parede, mas não tinha nada prendendo ele, não tinha nenhuma cola, não tinha nenhuma corda, não tinha nada. Apenas a criança estava tão envolvida naquele processo, tão enganjado naquela vivência, que várias áreas do cérebro estavam ativas. Para ele, naquele momento, ele estava vivenciando aquilo. Tem até uma historinha bem engraçada. Uma vez eu estava brincando com meu filho no quarto dele, e aí a gente estava brincando com uns patinhos, baldinhos de praia, mas não estávamos na praia, estávamos no quarto dele, tá? E aí ele pegou o baldinho e falou, joguei areia em você. Aí eu peguei o outro baldinho e falei, joguei água em você. E ele sai chorando pelo corredor, mãe, meu pai me molhou todo. Eu falei, uau, que alucinação fantástica. Não houve transe, não houve indução. Isso é um exemplo de uma teoria de não estados. Quer dizer, apenas o engajamento, o comprometimento com aquela história, com aquela narrativa, o se envolver com aquela narrativa, abriu áreas diferenciadas no cérebro, recrutou redes neurais completas e começou a mudar a percepção da pessoa. Gente, entender essa teoria dos não estados abre 1 milhão de possibilidades. Por exemplo, que uma narrativa pode adoecer. Sim, uma narrativa pode adoecer. Eu estou vivendo num grupo que pode ser uma empresa, uma família ou qualquer coisa, um grupo. Esse grupo tem uma narrativa de história pesada, conflitos, dores, mortes, sofrimentos. E quanto mais eu me engajo com aquilo, quanto mais eu fico comprometido com aquela narrativa, mais áreas do meu cérebro, mais redes neurais são recrutadas e meu sofrimento vai aumentando, a tal ponto que daqui a pouquinho eu produzo uma doença. Quer dizer, porque a doença é uma tentativa adaptativa de resolver um problema. Outra possibilidade da teoria dos não-estado é o encontro do trabalho com o Dr. Hammer sobre as alterações do cérebro pós-conflito. E após um conflito, para uma questão de uma vantagem evolutiva, uma área do cérebro vai trabalhar de uma forma diferente. Esta área do cérebro, que está trabalhando de uma forma diferente, recebeu o nome de foco de Hammer. Então tá aí uma dica para quem trabalha com leitura biológica, a hipnose pode ser muito interessante, porque ela já consegue integrar essa questão neural, essa questão que está ali do cérebro trabalhando de uma forma diferente, ok? E a possibilidade das transformações acontecer muito mais rápido,
por meio de uma mudança cognitiva e engajamento com a mudança. Isso é aquele trabalho de mindsets. A simples mudança de pensamento, uma simples mudança de atitude, quando a pessoa se desengaja daquela narrativa e começa a se engajar na solução, ela começa a perceber que dentro dela tem esse imenso campo de capacidades e recursos integrativos, e ela vai cultivando essa conexão. Quando ela vê, a cura simplesmente está acontecendo, as transformações estão acontecendo, sem precisar ficar retornando ao terapeuta para 10, 15, 20 sessões. Não, é uma questão de aprendizado. Isso acontece de uma forma muito rápida. Geralmente 6 encontros é mais do que o suficiente. Para muitos pacientes, em 2, 3 encontros, ele já consegue acessar esse campo de capacidades e recursos integrativos. Agora, vamos juntar tudo. A gente falou de bastante coisa. Vamos falar, por isso que eu coloquei essa imagem do cérebro. Dá uma olhadinha nesses pontinhos. Imagina a pessoa, ela passa por um conflito, ela passa por um evento. O cérebro registra toda aquela experiência de uma forma holográfica, tudo. Cor, cheiros, temperatura, posição do corpo, tons de voz, palavras específicas, um olhar específico, está tudo registrado. Cada pontinho, imagina que é um registro. Quando você senta ali com o paciente, você pode pegar um pontinho, aquele que ele está mais disponível, talvez alguma coisa aqui no sistema parental, aqui em cima, ou mais dentro do sistema límbico. O sistema parental, de repente, é um pensamento obsessivo que fica aparecendo, uma ideia, uma imagem, ou no sistema límbico, uma sensação, um sentimento, uma emoção, um estômago embrulhado, algo ruim dentro dele. Você vai fazendo essa sequência de perguntas. O que vai acontecer? Todas as áreas vão começar a brilhar. Cada pontinho desse significa uma área que compõe o holograma. Opa! No primeiro momento dá a impressão que você está fazendo o paciente sofrer ainda mais, tadinho. Mas não é isso não, tá? Você está recrutando o holograma. E aí, no segundo momento, você vai utilizar o script, que daqui a pouquinho a gente vai fazer, para gerar essas mudanças. Ok? Como é que a gente usa esse script? Que está no e-book, e a gente vai fazer todos nós juntos daqui a pouquinho como uma experiência, ok? A gente usa esse script de uma forma que eu chamo de hipnose conversacional, tá? A hipnose conversacional, ela é uma abordagem hoje muito utilizada nos consultórios. Ela parte dessa teoria do não-estado, então não precisa mais ficar fazendo aquelas induções longas e complicadas. Ela parte do princípio que o cliente ou o paciente ele precisa ter um engajamento de querer curar. Por isso, quem participa do meu curso vai lembrar bem. Toda hipnose você pede permissão. Você chega para a pessoa, quer passar por esse estado? Você gostaria de resolver isso? Se você resolvesse isso, como que seria a sua vida? O que você ia fazer de diferente? Como que seria? Porque a gente quer que o paciente se engaje nessa nova vida que ele vai construir. Porque isso é muito importante. Então, não precisa de estados alterados. É realmente só uma simples conversa, mas uma conversa que você faz esse direcionamento do paciente para se engajar com a solução. E nessa simples conversa você vai abrindo esses hologramas e o melhor, você vai dando as falas, direcionando a energia do paciente para essa parte profunda e sábia. Sim, você vai dando falas com palavras como relaxa, se permita, se aprofunde, realmente desfrute dessa conexão. Então você vai direcionando essa energia. Essa energia pode se manifestar na forma de uma sensação física no paciente. Já tive pacientes no consultório falando, nossa, você foi falando e foi subindo um calor. Nossa, parecia que todo o meu corpo estava numa câmera quente. Então, é um exemplo dessa energia se manifestando. Às vezes não, às vezes pode se manifestar numa lembrança, numa linda memória cognitiva. Já tive paciente falando, nossa, eu lembrei de um tempo, quando eu era criança, o meu papai ou minha mamãe fazendo isso. Então, quer dizer, essa energia pode se manifestar de muitas formas. Muitas vezes é uma sensação gostosa, quentinha, ou às vezes é só uma quietude. A pessoa ela passa pela experiência e fala, olha, a minha sensação foi isso, de paz. Parece que eu só descansei. Então não importa como que vai ser a expressão. Eu falo isso aqui no webinário porque às vezes tem hipnoterapeutas que ficam esperando uma expressão muito gigantesca, algo muito intenso, a pessoa tremer, virar o olho. Não, isso aí não precisa acontecer não, tá? Muitas vezes só essa
quietude que a pessoa experimenta já foi o suficiente. E outra coisa também importante, entrar neste campo de cura, né, nesse campo de recursos e capacidades integrativas, é uma prática também. Por isso que a gente no curso orienta 6 sessões. Às vezes a primeira sessão a pessoa tem a primeira experiência, ela está tão dissociada desses recursos, né? Ela nunca experimentou, ela nunca nem olhou. Tem pessoas que são meio que inimigas do subconsciente dela, ela não confia nela mesma. Aí a gente tem que ensinar ela a confiar mais em si mesma, confiar mais nessas capacidades que a própria mamãe natureza colocou dentro dela. Então tudo um processo de crescimento. Então a pessoa pode ter uma experiência muito positiva já na primeira experiência, às vezes na segunda, às vezes na terceira. Eu já tive pacientes que a terceira experiência dele foi muito reveladora, falou, nossa, agora tudo fez sentido, percebo que eu posso deixar isso, não preciso mais me envolver com aquela história, com aquela narrativa. E já teve pessoas que foi na primeira sessão, a pessoa falou, nossa, tudo fez sentido. Tudo vai depender da qualidade desse campo. Mais uma coisa, eu vou contar para vocês um grande segredo. A qualidade desse campo é exatamente proporcional à qualidade dos sentimentos amorosos gerados dentro da sessão. Então, o próprio terapeuta tem que estar numa atitude amorosa. E, em algum momento, ele até pede para o paciente também buscar uma memória, uma sensação, alguma coisa que coloca ele também nessa atitude amorosa. Quando a gente fala em atitude amorosa, não estamos falando de amor romântico, aquela coisa hollywoodiana, meio Jack lá do Titanic, Jack Rose. Não, estamos falando uma coisa muito simples. Às vezes, um dia bonito, que a pessoa fez uma caminhada no lago e ela se sentiu profundamente integrada à natureza, ou um dia que ela olhou lá para um filhotinho de cachorrinho que ela adotou, ou o sorriso de um filho, de uma filha, ou um simples jantar, um momento de confraternização que ela teve com a família dela. A gente está procurando momentos amorosos, é uma energia amorosa. Então a qualidade desse campo curativo, desse campo de recursos e capacidades integrativas é exatamente proporcional à qualidade desses sentimentos amorosos que estarão presentes entre terapeuta e entre paciente. Então fica aí a dica para quem vai trabalhar com terapia, não importa qual a técnica, pratique meditação. Pratique alguma prática de mindfulness, onde você acessa um sentimento de autogentileza, um sentimento de autoacolhimento, um sentimento de amorosidade. Vai melhorar a qualidade do seu trabalho assim 200%, porque a energia que impulsiona esse campo, ela é uma energia amorosa, ok? Então a fala é direcionada para essa parte. E aí vem o ponto mais importante, a entrega. A entrega. Porque como a gente olhou lá no cérebro, vamos dar uma olhadinha nesse cérebro aqui. Essa parte aqui é o lóbulo pré-frontal, tá? Essa parte do lóbulo pré-frontal é a parte do raciocínio. Quando o problema está aqui no lóbulo pré-frontal, a pessoa ela acha que com força de vontade ela vai resolver. Só que o problema é que os hologramas, eles são criados pelo cérebro inteiro. Então ela está focando em um ou dois aspectos aqui, mas tem um monte de coisa lá atrás. E este lá atrás, a gente acessa por este campo amoroso, por esta entrega, por esta autopermissão, para que essas outras partes do seu cérebro que estão aqui para trás possam atuar. Não fica sendo interrompido. É muita metáfora da semente, eu falo isso para o meu paciente. Você pega uma sementinha e planta lá na terra. Se toda hora você for lá e cavocar para ver se brotou alguma coisa, sabe o que vai acontecer com a sua semente? Ela vai apodrecer e não vai germinar. Então você tem que plantar e você tem que confiar. Falar, cara, eu vou entregar. Eu vou ficar só nessa vibração gostosa, nesse campo de amorosidade, nesse campo de confiança. Confiar que tudo que está aqui para trás do lóbulo pré-frontal foi a mamãe natureza que fez. Está tudo aqui programado para realmente organizar e provocar essas transformações. Então, algumas vezes, essa quietude é o primeiro passo para uma transformação bem profunda. Ok? Então, por isso vem a entrega. Vamos todos nós praticarmos? A prática é bem simples, tá? Se você está ouvindo com fone de ouvido, procure uma poltrona, um lugar que você possa ficar sentado. Se você está deitado, por favor, procure sentar, porque se você estiver deitado é capaz de você embarcar para um sono fisiológico e só acordar amanhã.
Se você está dirigindo um carro ou operando algum maquinário, pare, porque como a gente está querendo acessar áreas mais profundas do cérebro, né, que estão lá além do lóbulo pré-frontal, a gente precisa de muito foco, de muita concentração. Então, para evitar qualquer acidente ou qualquer coisa, se você estiver operando agora algum maquinário, pare, tá? Até vou dar um tempinho para você, procura um lugar para você sentar, uma poltrona legal. Oi? Isso, ó, quem tiver perguntas pode mandar, o Marcel tá aqui, tá? A gente pode respondendo algumas perguntas enquanto o pessoal vai procurando lá aquela poltrona confortável, ok? Se você estiver ouvindo esse webinário pelo computador, aumenta o som, porque como a gente vai estar fazendo um processo de hipnose, pode ser que minha voz fique um pouco mais baixa, então pode aumentar o som, tá? Uma coisa que é importante, não se preocupe agora, não crie nenhuma grande expectativa, apenas desfrute do processo, tá? Esse webinário vai ficar gravado, né, Marcelo? Vai estar disponível, depois você vai poder acessar o link lá no YouTube, e você vai poder repetir essa experiência quantas vezes quiser. E também você baixou o e-book, tem um script completo. Você pode gravar esse script, ou pode pedir para um colega, falar, você aplica comigo? Deixa eu acessar esse estado, esse campo curativo, deixa eu acessar esse estado de quietude, enquanto você vai falando essas palavras. Porque, como eu falei, é um treino também, tá? Você está abrindo áreas do seu cérebro. Então pode ser que já nesse primeiro momento você fala, Jefferson, nossa, 1 milhão de coisas foram resolvidas na minha cabeça. Ou depois, mais tarde, quando você repetir esse exercício, você poderá ter resultados mais profundos. E mesmo quem teve resultado agora, pode repetir e ter cada vez resultados mais e mais profundos, tá? Eu falo que isso é um exercício porque você vai estar exercitando novos músculos, vamos dizer assim, os músculos da alma. Então, galera, quem quiser agora pode fazer as perguntinhas para a gente ir respondendo. Acho que já deve ter dado um tempo legal para a galera já sentar, colocar fone de ouvido ou aumentar o volume do som, ok? Então, eu vou usar o script por 2 motivos. Um que, se eu fizer do meu jeito, às vezes eu posso improvisar. Daí o aluno fala assim, mas o professor usou uma ou outra palavra mágica, aí eu não sei se eu vou conseguir o mesmo resultado no consultório. Fala, não tem palavra mágica, é script mesmo, tá? Hipnose é uma questão semântica. Tem um jeito que a gente organiza as palavras. Então eu vou usar exatamente essas palavras aqui para que você, quando estiver lá com o seu paciente, você acabou de aplicar uma sessão de micro, ou acabou de fazer um atendimento com leitura biológica, acabou de fazer qualquer abordagem, pode ser inclusive uma terapia psicanalítica, você acabou de fazer a sessão. Você pode usar esse script, você pode simplesmente falar para a pessoa, olha, eu vou falar algumas palavras que não é para a sua mente consciente, mas é para a sua mente subconsciente. Vamos focar um pouquinho nisso aqui, você se permite ter essa experiência? Lembre sempre de pedir a permissão. E a pessoa dando essa permissão, começa a utilizar isso daqui. Agora, uma coisa importante, tá? Quando a gente está no consultório, eu estou numa sala com a pessoa, eu estou vendo ela, eu estou tendo toda a informação não verbal, e toda a informação verbal também, e é um tratamento, eu posso ficar com aquela pessoa 1 hora, 1 hora e meia, o tempo suficiente para eu ajudar essa pessoa. Agora aqui, não, a gente está fazendo uma experiência, a gente está num webinário. Então, eu vou pedir para você, na hora que a gente começar a abrir o holograma, para você pegar alguma coisa que, numa escala subjetiva de angústia, que vai de 0 a 10, pegar alguma coisa que te incomoda, mas que esteja num 5, num 6, no máximo num 7. Por quê? Porque essa vai ser sua primeira experiência. A gente está treinando novos músculos, os músculos da alma. Então, imagina, se eu fosse um professor de academia, eu não ia chegar lá, você ia chegar no primeiro dia na academia, eu não ia te colocar num leg press de 200 quilos. Eu ia te colocar um exercício simples. Talvez, na hora de fazer o leg press, que é para as pernas, não ia colocar peso nenhum. Só o peso natural do equipamento, que já é pesado, tá? O equipamento pesa em torno de 17 quilos. Já é muito, mas está dividido em 2 pernas. Porque é a sua primeira vez. Mas conforme você vai voltando na academia, a gente vai aumentando a carga de exercício. E um dia você vai estar levantando no leg press muito fácil 200 quilos. Mas hoje vamos começar assim, nessa escala subjetiva de angústia, vamos começar com alguma coisa ali no 5 e no 6. Então, pensa numa situação que lhe incomoda.
Pode ser uma situação que nem está aqui na nossa apostila, no passo 1, né? Pode ser uma dor em algum lugar do seu corpo, pode ser algum desconforto, como uma dificuldade de respirar, uma confusão mental. Pode ser um comportamento que você não gosta, por exemplo, ficar irritado com os filhos, ou com parceira, ou no trânsito. Ou pode ser alguma emoção, tipo, eu estou com um certo receio, amanhã eu tenho que fazer uma prova, amanhã eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que resolver uma coisinha lá numa repartição pública, sabe, uma pequena coisinha. Então, vai lá, pensa isso aí, busca isso daí. Ok, então, como está aqui na própria apostila, o simples fato de falar ou de pensar, né, já é o suficiente para abrir as redes neurais. E aí eu vou fazendo algumas perguntas e você vai escutando. Desde quando você percebeu isto? Isto que lhe incomoda? Se é uma dorzinha, se é um comportamento, quando é que você tomou consciência disso? Será que você tomou essa consciência agora, recente, ou não? Falou, não, já tenho isso aqui já há algum tempo. Então, só pensa nisso, tá? Na época, quando surgiu isso que está te incomodando, o que você estava vivenciando? Pensa um pouquinho, olha, foi uns 2, 3 meses que eu comecei a sentir isso daqui. Naquela época, o que estava acontecendo na tua vida? Qual era a tua experiência de vida? O que você estava vivendo? Em termos de relacionamento, pessoas ao seu redor. Só deixa vir uma imagem na sua mente. Não precisa se envolver muito. Só deixa essa imagem aparecer. E quando você acessa essas memórias, isso que você estava vivendo, qual é a emoção que surge ali? Será que é medo, vergonha, tristeza, raiva, uma sensação de injustiça, perda? Dá uma olhadinha, olha lá aquela imagem e olha aqui para essa região do teu corpo, que é uma área onde as emoções costumam emergir muito forte. Dá uma olhadinha para essa área, o que está emergindo, tá? Se você está fazendo e falando, já você não está emergindo nada, não tem problema também, tá? O nada também é uma resposta na terapia. O nada talvez seja uma resposta do tipo, opa, isso que você está querendo trabalhar ainda não é hora. Tá tudo bem. Lembra-se, a mamãe natureza faz o movimento em direção à vida. Então todas as respostas são certas, todas as respostas são boas. E se você de repente falar que não está tendo nada, tudo bem também. Isso não te impede de acessar esse campo profundo de sabedoria. E se você está tendo alguma resposta muito intensa, respire. Comece a olhar para essa outra mente. Tem uma parte sua que tem condições de te ajudar. Ok? Às vezes a pessoa não consegue nominar, não consegue dar um nome para essa emoção. Então apenas pergunte o que esse sentimento se parece. Parece um aperto, parece uma pressão, ou parece uma vozinha irritada lá no fundo da minha cabeça. O que isso se parece? Parece uma pedra, parece um bloco de aço que eu estou carregando, ou uma pedra nas minhas costas. Então, só nomeie, diga com o que isso se parece. E, principalmente, aonde do seu corpo você está experimentando esta emoção ou sentimento. Toma consciência do seu corpo, porque aí já vai uma ressignificação muito importante. Não importa o que está acontecendo do lado de fora na sua vida. O que está acontecendo lá de fora vai se resolver, mais cedo ou mais tarde. Do lado de fora você sempre vai poder contar com apoio, pessoas que vão estar lá para te ajudar. Muitas vezes até não fazer nada já é o suficiente para a coisa se resolver, cair no esquecimento e perder a importância. Agora, as emoções, o que a gente vive é aqui, do lado de dentro, é dentro do corpo. Isso é o lugar importante, porque é o corpo que adoece, é o corpo que sofre, então é o corpo. Então, localiza dentro do seu corpo aonde está essa percepção, ok? Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. O que essa emoção ou esse sentimento tem impedido você de fazer? Tipo, tem te impedido de assumir uma responsabilidade? Tem te impedido de se expor? Tem te impedido, de repente, de sofrer uma rejeição ou de sofrer uma perda? Ou, de repente, tem impedido você de se autorrecriminar, porque, eu tomei uma decisão errada, eu fiz um investimento ou alguma coisa. Talvez você esteja com medo, esteja indeciso, e esse sentimento impede você de fazer alguma tomada de decisão que você vai se arrepender mais tarde. Então é importante entender a função desse sentimento, a função dessa emoção. Ela está te protegendo de algo. Do que exatamente ela está te protegendo? Essa é uma pergunta legal. E assim, eu quero que você continue escutando essas palavras.
Se esse sentimento, se isso que está te impedindo, te amarrando, te segurando, diminuísse significativamente, ou até mesmo diminuísse tanto que se transforma em outra coisa bem leve, o que você seria capaz de vivenciar? Apenas por um pequeno momento, eu quero que você suponha que lá no fundo tem uma mente diferente desta mente que você está pensando agora. Uma outra mente. Uma mente profunda, uma mente sábia. Aquela mente subconsciente. Vai escutando essas palavras. Você pode estar de olhos abertos, mas também, se quiser fechar os olhos para se concentrar mais, é totalmente livre. Mas eu quero que você dirija a sua atenção para dentro de você, supondo realmente que essa mente profunda e sábia, aquela mente subconsciente, aquela outra mente que quando você se machuca, ela gentilmente faz todos os ajustes necessários para te curar. Então apenas suponha que esta outra mente é capaz de fazer praticamente qualquer coisa. E você deve ter muitos exemplos disso. E assim você pode vivenciar este filme em sua mente, onde todas aquelas limitações já foram corrigidas por aquela outra mente, profunda e sábia. E assim apenas faz de conta. Quais as sensações de poder vivenciar tudo isto com liberdade e plenitude? Repassa esse filme. Faça esse filme onde você está vivendo sem nenhuma limitação. Você está fazendo, você está se sentindo bem, está se sentindo leve. Faça esse filme ficar grande, brilhante, colorido, bem na sua frente. Vivencie realmente quais as sensações de poder vivenciar tudo isso com liberdade e plenitude. Faça de conta que cada uma dessas emoções maravilhosas estão agora em seu corpo. Como seria? Qual o nome que você daria para estas emoções maravilhosas? Como seria agora experimentar estas emoções em seu corpo? E experimentando essas emoções no seu corpo, onde elas estão? Como seria a temperatura delas? Como seria sua textura? Apenas, sem pensar em nada, sem fazer nada. Só perceba como é mais e mais agradável respirar e assim sentir-se cada vez mais e mais confortável. Só respire. E vai percebendo como é mais e mais gostoso se sentir cada vez mais e mais confortável. A cada respiração, você pode gentilmente lembrar-se daquela outra mente. Talvez você esteja de olhos abertos, pode fechá-los para se interiorizar ainda mais. Talvez você já esteja de olhos fechados e pode se permitir ir ainda mais profundo. E você pode gentilmente lembrar-se daquela outra mente que suavemente cuida de você. E assim lembrar desta outra mente profunda e sábia. Ajuda a sentir-se cada vez mais e mais profundamente confortável. Confortável e em paz. E desta forma, toda vez que você se reconecta com aquela outra mente, sábia e profunda, você pode se permitir descansar. E assim, aprofunda-se dentro desse estado de profunda paz e aceitação. Aceitação da experiência que existe um lugar dentro de você. Um lugar onde tudo pode ficar em paz. E assim, quanto mais você se permite aprofundar dentro desse sentimento de paz, mais e mais você pode deixar todas aquelas limitações aos cuidados daquela outra mente, profunda e sábia. Desta forma, quanto mais paz você experimenta, mais e mais todas aquelas coisas vão embora para aquela outra mente, profunda e sábia. E de forma gentil e tranquilamente faz todos os ajustes necessários para assim, dentro desse imenso espaço de paz, aceitação e amor,
tudo ser calmamente transformado. Apenas permita-se entregar. Enquanto sua mente profunda e sábia vai calmamente transformando todas aquelas coisas em luz e novas possibilidades fortalecedoras. Apenas se permita desfrutar dessa agradável experiência dentro de você, agora, a cada respiração, dentro de você. Quando todos os ajustes tiverem sido concluídos, apenas sinta-se confortável para voltar para o aqui e agora, no seu tempo e no seu ritmo. E assim você vai escutando as minhas palavras, essa mente profunda vai fazendo todos os ajustes. Algumas pessoas podem ter entrado muito profundamente, outras um pouco mais superficialmente. Não há importância. Como eu falei, é um exercício, uma experiência de ativação desse campo. Mas o que eu quero deixar para você é que isso é bom, isso é gostoso. Se você olhar agora para dentro de você, enquanto você está emergindo, se reconectando com aqui e agora, você poderá perceber algo diferente, uma sensação boa, uma sensação gostosa. Claro que esse aqui é apenas um script básico. Existem outros mais avançados que a gente ensina no curso, que a gente utiliza no consultório, mas a base é isso daqui. Então você acabou de fazer a sua sessão de micro ou qualquer outra técnica, você pode oferecer para o seu paciente isso. Porque você levantou informações, você abriu os hologramas até meio que sem querer. Porque querendo ou não, muitas terapias já usam as perguntas que estão aqui nesse e-book. Então você pode complementar com esse script. Eu quis fazer com você, com cada um que está assistindo aqui, para você ver o tom de voz. Ele tem que ser calmo, ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser amoroso. No próprio livro você vai ver uns pontinhos, 3 pontinhos. Aquilo lá é para indicar que é para você dar um tempo, para você fazer uma pausa, uma pequena pausa para a mente subconsciente fazer o processamento. Agora eu acho que já todo mundo já voltou, né? Já está desperto, já está bem desperto, emergiu. Então, gente, vamos abrir para as perguntas. Vai lá, digita ali no software qualquer pergunta que você queira esclarecer, dá um feedback, de repente você estava com uma dor de cabeça ou alguma outra coisa e falou, olha, depois que eu emergi a dor melhorou, ou de repente até sumiu. Então, estou aqui agora para esses minutinhos, responder perguntas, esclarecer dúvidas. Fique à vontade. O pessoal está acordando, né? Estão emergindo. Isso, bem desperto, pessoal. Ok? Mas assim, o webinário vai ficar gravado, né? Vai estar gravado. Você pode repetir essa experiência, baixa o e-book, peça para um coleguinha, um amigo, alguém que trabalha com você, ler o script nesse tom calmo, nesse tom tranquilo. Permita-se ouvir essas palavras. E também eu estarei disponível quando você deixar um comentário nas redes sociais. Professor, tive uma experiência assim, tive uma experiência assado. Me esclarece? Eu terei o maior prazer em esclarecer. Ok? A Kátia aqui está falando que olha, obrigado, Kátia. Você se permitiu e garanto que deve ter sido uma experiência muito gostosa. O legal é que quando, Kátia, você repetir essa experiência, a tendência é que quanto mais a pessoa repete a experiência, mais profunda ela vai. E aí é possível, inclusive, acessar memórias que estavam bloqueadas e, principalmente, essa outra mente pode ajudar você a resolver essas memórias. Então, muito obrigado, Kátia, pelo feedback. A Kátia Rubim. Oi, Kátia! Tudo bom, querida? Tô com saudade de você, né? Liga para marcar um café. Solimar Paraguaçu. Sim. Uma pergunta assim, quântica, interrogação. Hipnose de diferenças, qual? Meditação é semelhante? Vou pedir para ela reformular a pergunta. Pedir por gentileza para reformular a pergunta, que ficou um pouco... Vou responder aqui, mas vamos lá. Elisa Pinheiro, minha dor no joelho passou.
Parabéns, Elisa, viu que gostoso? Como eu falei, o projeto da Mamãe Natureza é no sentido da vida, no sentido de resolver. Muitas vezes o fato da gente atingir essa quietude é o suficiente para coisas fantásticas acontecer. Claro que aqui é um webinário, é só uma pequena experiência. Quando a gente trabalha em maior profundidade, os resultados são bem mais intensos, bem mais intensos. E agora uma dica legal. Não sei se era a pergunta que anteriormente queriam fazer sobre a questão do quântico. Eu não tenho uma explicação, mas eu posso dizer o empírico, que a gente observa. No meu espaço terapêutico, eu reúno grupos terapêuticos, em média 8, 10, 12 pessoas. Até mostrei para o Marcelo a sala aqui do lado, onde a gente coloca as pessoas, e nós fazemos em grupo essas meditações. Em grupo, essas hipnoses, né, de acessar essa parte profunda e sábia. No grupo, a gente faz uma coisinha um pouco diferente. A pessoa, ela levanta o problema dela, mas no grupo as pessoas falaram do problema delas, né? Só que em vez da pessoa tratar do dela, ela vai emanar uma onda amorosa para os outros membros. Então ela vai emanar uma onda amorosa para 10 pessoas na sala. Em troca, ela vai receber 10 vezes mais essa onda. E é muito interessante, porque parece que essa parte curadora, ela é igual em todos nós. Ela é igual em todos nós. Do mesmo jeito que uma narrativa pode te adoecer, uma narrativa mental ou uma narrativa que você está vivendo num grupo, uma narrativa de cura que você vive no grupo também pode te curar. Parece que quando se faz em grupo, essa força dentro de nós que faz esse movimento em direção à vida, ela se fortalece, ela fica 200, 300% mais rápido. Quem sabe no próximo webinário, os alunos, a gente pode fazer um grande grupo e fazer isso. Em vez de você resolver o teu problema, você foca no problema dos outros. E é interessante, porque mesmo quando o grupo faz as meditações à distância, que a gente conversa às vezes no WhatsApp, fala, vamos todo mundo fazer agora, quinta-feira, 9 da noite, vamos. O efeito é o mesmo, não importa se está numa sala ou cada um está num ponto diferente da cidade. É bem interessante e os resultados são fantásticos. Eu vou... a Maia Aparecida, vi algumas imagens no final. Ana Mauriceia, uma experiência maravilhosa, vou inserir na minha prática diária. Obrigado, Ana. A Laila, minha dor de garganta e dor ao engolir aliviou 50%. Nossa, se você fizer depois uma segunda vez, você vai ver que vai aliviar ainda mais. A Cristiane Sampaio, a repetição da experiência pode ser com o mesmo script? Pode ser com o mesmo script, não há problema. A tendência é que quando você faz 4, 5 vezes, você começa a aprender neurologicamente, aprender a nível de sentimento, a nível de corpo, o caminho. Então você nem precisa mais do script. Você simplesmente senta e 5 segundos, 10 segundos você acessa esse campo de cura. E é muito legal, porque quando o terapeuta aprende a acessar esse campo de cura, aí é uma questão neurobiológica. O mesmo projeto da natureza que tem em você, tem no seu paciente. Se você chega ali para atender ele já nesse estado amoroso, nesse estado de que está realmente unido, né, integrado com um campo de recursos, de capacidades integrativas, de alguma forma você contamina o paciente. Às vezes você nem sequer faz com ele o script, mas ele percebe que, o atendimento hoje foi diferente, foi mais poderoso, foi mais intenso. E realmente aí entra aquela questão do quântico. De uma forma subliminar, a gente contamina o paciente. Por isso vale a pena repetir essa experiência algumas vezes, até chegar nesse ponto que você não precisa mais do script. O seu corpo já sabe como chegar naquele lugar intuitivamente. E aí você vai ganhar um power fantástico para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Legal? A Keila Dalmolin, estou maravilhada com essa experiência. Tem gente já perguntando como vai ter curso. Isso é legal. Entre em contato com os nossos consultores. Sim, muito bom, muito obrigado. Bruno Souza. Então, quando o paciente extravasa suas emoções com choro, com tremedeira pós-sessão, qual sua conduta como profissional, uma vez que o paciente já retornou ao transe?
Aí que está o ponto. Na teoria do não estado, esse paciente, se você usa uma indução clássica, você pensa assim, eu fiz aquela contagem, eu emergi o paciente, ele está fora do transe. Isso na teoria do estado. Mas na teoria do não estado, não, ele está num transe. Ele está num transe de olhos abertos. Ele está num transe acordado, entre aspas, né? Porque hipnose não é dormir, isso é um dos mitos da hipnose. Então ele está num transe. O que eu faço com ele? Aí eu uso um script desse daqui. Eu falo, olha, eu peço apenas que você só respire, escute essas palavras que eu vou falar, deixa essas palavras entrar lá no fundo. Essas palavras não são para sua mente, são para aquela outra mente. E aí eu começo um script basicamente desse daqui. Muitas vezes, este segundo script, esse segundo trabalho que a gente faz, é aquela, sabe, aquele arremate, aquela curvinha, aquela cerejinha que você precisava colocar no bolo para o paciente parar e falar, nossa, agora parece que alguma coisa encaixou. Normalmente, quando o paciente emerge ainda com esse choro, com essa crise, é porque os ajustes dentro dele não foram concluídos. Aí esse script é suficiente para fazer, tá? É suficiente para fazer. Ajuda pra caramba. Por isso que eu falei, imprima e tenha do lado ali para utilizar. Essa hipnose é também a meditação da coerência cardíaca? Olha, vamos dizer que as duas, elas seguem pelo mesmo princípio, mas não, são bem diferentes. São bem diferentes em termos até fisiológicos. Esta meditação, ou melhor, esta hipnose, ela visa recrutar aquelas áreas do cérebro que a gente mostrou aqui. Aqui, ó, essas áreas do cérebro que estão aqui. Claro que quando essas áreas são recrutadas, vai mexer com o coração, vai mexer com o estômago, vai mexer com o intestino. Então a gente está falando de uma parte mais profunda, cognição. Já a meditação da coerência cardíaca, você começa a focar nos batimentos do coração. O princípio é o mesmo, porém a prática é diferente. Entretanto, os resultados também são semelhantes. Tudo leva a esse campo de cura, esse que é o bom, tudo leva ao mesmo lugar. A Michele está falando aqui, acredito ser o ideal cada terapeuta se preparar antes do atendimento. Concordo, Michele. Eu vou falar um segredinho meu. Eu marco as minhas consultas com 30 minutos de intervalo entre uma e outra. Por dois motivos, que eu não gosto que dois pacientes se encontrem ao sair. Porque terapia é um momento íntimo, é só dele. E segundo, porque nesses 30 minutos, às vezes, eu faço uma meditaçãozinha dessa. Porque às vezes você pega os casos pesados, os negócios densos, né? E aí você não quer chegar contaminado, porque contamina. Lembra? A narrativa está lá. Você não quer chegar contaminado para o outro paciente. Então eu faço ali 5, 10 minutinhos dessa meditação amorosa, para também eu me alinhar, né? Eu abrir todas as partes do meu cérebro para estar realmente alinhado e 100% integrado para atender o próximo paciente. Eu concordo e recomendo. Ok, gente? Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Façam o download do e-book, imprimam. Depois vai estar disponível no YouTube. Volta lá nesse trechinho da meditação, refaça ela pelo menos mais umas 2, 3 vezes. Pega o script, peça para um amiguinho ler, refaça isso, comece a você fazer essa prática. E principalmente, depois de você começar a acessar este campo de recursos e capacidades integrativas, comece a fazer isso com o seu paciente. Uma dica legal, não faça nada fora da normalidade. Ofereça isso aqui como um complemento, porque como vocês viram é bem rapidinho, 5 minutinhos. Então, como um complemento, um encerramento de consulta, um encerramento de sessão, fala para ele, olha, de repente você nem vai ter que fazer essas perguntas, porque ali na própria sessão você já levantou esses hologramas, eles já estão despertos, de repente você já até tratou esses hologramas, mas você pode pegar a segunda parte do script e aplicar, mas como se fosse aquela cerejinha do bolo, aquela coisinha assim do arremate, aquela finalização gostosa do seu atendimento. Ao adotar essa prática, que vai tomar ali 4, 5 minutinhos, 6 minutos no máximo da sua sessão, você vai perceber um ganho muito grande. O próprio paciente fala, alguma coisa está diferente. Já está diferente no profissional, porque o profissional já vem com uma energia especial. E ele vai perceber que ele recebeu também alguma coisa especial. Ok? Estaremos à disposição para qualquer dúvida. É só deixar nos comentários lá no YouTube. Então, gente, muito obrigado.